Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro encontro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusiva, Contextos de Formação, Políticas e Práticas de Educação Inclusiva, o GPEI, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Hoje a gente tem o tema Educação Especial e Inclusiva, Histórico, Políticas e Práticas, que será abordado pela professora doutora Lucélia Cardoso Cavalcante, da Unifespa. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, rosto redondo, olhos castanhos escuros e estou utilizando uma armação de grau na cor marrom escura na parte superior e mais claro na parte inferior. Eu estou usando uma blusa preta com um colar bege, 3 brincos pequenos em cada orelha e atrás de mim há um armário de madeira, há uma parede branca do lado direito com um espelho e do lado esquerdo com um leque, daqueles leques ornamentais e com uma luminária em cada lado. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa, em Porto Seguro. Sou mestra em Letras, graduada em Letras Português, em Letras Libras, em Pedagogia e em Normal Superior. Eu sou especialista em Libras, em Supervisão Escolar, Educação à Distância e Atendimento Educacional Especializado. No momento, estou também chefe da subseção de Atendimento Educacional Especializado da UFSB. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos no primeiro encontro do GPEI. A gente pretende, através desses encontros e outras atividades, congregar professores e acadêmicos de diferentes áreas e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem as concepções, princípios e diretrizes para um sistema educacional inclusivo, políticas públicas e práticas de educação inclusiva, os aspectos jurídicos, bem como as diretrizes nacionais para a educação especial, as concepções das deficiências, conhecendo suas características básicas, as concepções dos transtornos globais do desenvolvimento e das altas habilidades de superdotação, conhecendo suas características básicas. Também as diferentes abordagens inerentes ao percurso histórico da educação especial no Brasil e no mundo, a inclusão escolar dos alunos públicos da educação especial na rede de ensino regular, os principais desafios da inclusão escolar, as principais adequações curriculares, bem como os recursos pedagógicos empregados no atendimento desses estudantes. Os conceitos de integração e inclusão, refletindo sobre a implicação na educação, aspectos importantes sobre as instituições de ensino como canal de mudança, bem como as adequações curriculares que nortearão o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais específicas e sobre o contexto de formação do professor que atuará com esses alunos, além de gerar orientações científicas e desenvolver ações de extensão, tais como apresentação de trabalhos em eventos, organização de seminários, cursos ligados à educação especial e inclusiva, e também promovendo reflexões sobre a prática educativa inclusiva que atendam às demandas atuais da sociedade e do estudante com necessidades educacionais específicas. Eu agradeço desde já a presença também das tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, a Ana Paula Rosa Pessoa Frois, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, e Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes. O evento será gravado e a cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber um alerta assim que a gente postar um conteúdo novo e que deixe seu like. Durante o nosso encontro, a gente pede que para vocês poderem participar dos debates, para vocês participar da discussão, fazer alguma sugestão, algum comentário, vocês podem levantar a mão ou escrever no chat com letra de imprensa maiúscula e coloquem na frente a hashtag GP. Assim que vocês fizerem isso, eu entro e peço a professora a palavra para vocês poderem se pontuar, ou a gente lê o que vocês colocaram no chat, tá bom? Até o final do encontro também a gente vai disponibilizar um link de frequência. Bom, para a gente dar início ao nosso primeiro encontro do GPEI,
Eu convido a professora doutora Lucélia Cardoso Cavalcante, da Unifespa. Ela é doutora em Educação Especial pela UFSCar, mestra em Educação Especial pela UFSCar, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pelo IBPEX, é licenciada em Pedagogia pela UFPA, professora adjunta da área de Educação Especial da Unifespa. Ela é professora do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática da Unifespa, com orientações na área de inclusão, formação de professores e o ensino inclusivo em Ciências e Matemática. É professora do programa de mestrado profissional de História em Rede da Unifespa, orientando também pesquisas na área do ensino de História Inclusiva. É professora e coordenadora do programa de pós-graduação no mestrado profissional em Educação Inclusiva, o PROFEI, em rede nacional. É pesquisadora do grupo de pesquisa Observatório Nacional de Educação Especial, ONESP, da Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é líder de 2 grupos de pesquisa. O grupo de pesquisa em Educação Especial Inclusiva, contextos de formação, políticas e práticas de educação inclusiva, e Núcleo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias Assistivas e Acessibilidade do CNPq pela Unifespa. Exerce o cargo de vice-reitora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa. Integra a Comissão Assessora em Educação Especial e Atendimento Especializado em Exames e Avaliações da Educação Básica, como especialista consultora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Professora, seja muito bem-vinda ao UFSB. Fique à vontade. Olá, boa noite a todas e todos e todes. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, com algumas luzes, né, acobreadas, curtos, um pouco abaixo da orelha. Uso um óculos de grau, de armação em cor vermelha, arredondada. Uso um vestido cavado, né, e tem cores em mosaico, vermelho, verde, branco, azul, e de gola alta. Estou estou no meu quarto, né, e ao fundo há a cortina aqui da janela do meu quarto. Preferi fazer aqui do quarto por conta da acústica também, né, os cachorros, o gato fica latindo, miando, então preferi vir fazer aqui hoje, desse ambiente, né, e o meu enquadramento vai até a altura do busto, desculpem, gente. Hoje é o último dia do mês, né, então tinha umas coisinhas para assinar antes, e aí deixei alto. Então, agradecer, né, pelo convite, e dizer também que o meu sinal em Libras é um L, né, que letra bonita, esse L, e faz um movimento atrás da cabeça, o cabelo cacheado, né, é o meu sinal em Libras. Agradecer pelo convite da professora Daniane, né, e estendo a toda a universidade, né, como eu falava, do sul da Bahia, né, universidade que me cativou, me ganhou numa ida, numa segunda visita, e aí a gente nunca mais se largou, né? A Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, com muito carinho, eu recebo o convite, né, de estar nessa noite aqui com vocês, conversando sobre essa temática, né, que a gente já vem trabalhando, debatendo há tantos anos, né, no cenário educacional, e que é importante a gente estar ressignificando, né, o debate dentro dessa temática. Então, agradecer, cumprimentar todos que estão aqui acompanhando, né, presentes que se inscreveram, os que assistirão depois, e espero poder estar contribuindo com a discussão do grupo, né, e aí a gente conversava, eu e a professora Daniane, que a gente tem uma similitude no nome dos grupos de pesquisa, né, o nosso também é GPEI, na Unifespa, e bem parecido também, né, os nomes, né, então a gente tem então esse parentesco, né, intelectual e científico também nos nomes de grupos de pesquisa, então me sinto bastante à vontade, acolhida, não é, por essa universidade, por vocês que estão aqui acompanhando. Então vou fazer a projeção
Eu trouxe slides de fundo em cor preta, letra branca, alguns detalhes da caixa de texto em cor roxinha, né? Uma tonalidade roxa. Deixa eu ver que você está projetando. Está projetando, professora? Agora sim. Aí, a partir desse momento, eu não consigo estar visualizando a tela, né? Como vocês já sabem, a sistemática do Meet, né? Então, a temática provocada pelo GP e pelo grupo de pesquisa da professora Daniane traz a temática da educação especial e inclusiva, histórico, políticas e práticas, né? Eu sempre faço a opção de não trazer aquele compilado longo de legislações, né? Mas, assim, tentar estar dialogando sobre sem que a gente venha à exaustão com citações longas da legislação, que todo mundo tem acesso, mas que eu acho importante das legislações e do que a gente trabalha nesse histórico de políticas e o direcionamento para a prática, a gente fazer o exercício de escrutinar a legislação, né, de debater as terminologias, os conceitos, os impactos disso, né, até mesmo na nossa prática, na implementação da nossa prática com o público de pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades / superdotação, né? Então, a gente tem hoje a expressão deste grupo, né, como público da educação especial, e a gente vai discutir um pouco essas expressões também, que a gente sente muita dúvida no uso terminológico, no uso de expressões, o que representa, o que está por trás, né, como é que o governo, os pesquisadores usam as terminologias, mas que é importante a gente destacar que hoje no Brasil, a gente, dentro dos grupos de pesquisadores da área da educação especial, a gente não tem consensos, né, em relação a vários aspectos, né? Por exemplo, não temos consensos quem é o público-alvo da educação especial, não temos consensos, muitas vezes, no uso terminológico do termo educação especial e educação inclusiva, né? Então, a gente vai tematizar essas questões para a gente poder estar refletindo, né, sem a intenção de trazer, impor verdades, e o que eu venho apresentar tem a ver com essa minha trajetória, né, dentro da minha formação acadêmica, dentro do trabalho de pesquisa colaborativa que eu tenho feito aqui na realidade do Pará, né, do sul e sudeste do Pará, que é onde se situa a universidade a qual eu pertenço. Então, um ponto inicial, né, que a gente precisa estar tematizando é discutir um pouco o que é o sentido da educação inclusiva, né? E aí a educação inclusiva é um termo que é recorrente nos discursos oficiais, nos nossos discursos cotidianos, né? E eu até mandei um texto de base, eu acredito que a professora compartilhou, vai compartilhar ainda com o grupo que se inscreveu, e que é um texto muito crítico, não é, sobre as raízes da educação inclusiva, né? Essa bandeira que a gente assume na defesa do direito à educação para o público também considerado público da educação especial, e entender o sentido também dessa expressão, por que a gente demarca, por que é preciso dizer público da educação especial, ou como muitos usam, o público-alvo da educação especial, e dependendo dos cenários sociais, né, culturais e políticos, a gente vai abandonando determinadas expressões pelo temor que possa simbolizar, né, num dado tempo histórico da sociedade, como, por exemplo, o termo alvo, né, que hoje é bastante criticado por conta do que se convencionou nos últimos anos aí na sociedade em relação à questão de armamento, de alvo, né, com essa conotação. Então, muitos estão tentando abandonar o termo alvo por conta desse ambiente, né, de um pouco de violência, né, associada ao termo alvo. Então, o que a gente pode depreender e refletir sobre o conceito de educação inclusiva? Ele tem uma relação direta com aquilo que a gente defende do direito à educação. E aí eu sempre tenho falado que se a gente tivesse garantido que está na Constituição, que é o direito à educação, o direito a todos os seres humanos ter acesso ao conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, ou seja, ter acesso ao currículo, a gente não precisaria do adjetivo inclusiva,
né? Então, se necessitou enfatizar, porque a educação por si só, ela já vislumbra, já evidencia essa questão de direito humano, né? A gente não precisaria mais, em decorrência de que nossa educação nunca foi ainda para todos, não chegou a todos com a qualidade ao qual a gente tem direito. Então se cria, né, esse termo, ou começa a se utilizar esse termo internacionalmente. É claro, o Brasil, como um país que se envolve no movimento nacional, o Brasil é um país que pelo menos ali na década de 80, 90, participava bastante de eventos internacionais e se tornava signatário de todos os documentos, né, que decorriam desses grandes encontros, com pautas, né, mais amplas no âmbito do desenvolvimento econômico, social do país, como também na área educacional. E o Inclusiva chega ao Brasil também decorrendo de documentos nessa movimentação nacional na defesa do direito que todos têm de aprender, né? Na perspectiva de que a educação precisa ser para todos, ali especialmente no início da década de 90. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, há uma adjetivação do termo educação com esse sentido, né, de dizer assim, olha, a gente não pode deixar ninguém ficar para trás, a gente não pode deixar ninguém de fora, a gente tem que assegurar efetivamente a educação como direito, não somente nos nossos discursos, mas na realidade concreta do cotidiano de nossas instituições educacionais, né? E quando eu uso a expressão instituições educacionais, envolve da educação infantil à educação superior, né? Então, assegurar esse direito à educação garantir, aí, voltando para o público que eu mencionei inicialmente, que é o público que precisa de serviços em educação especial, que precisa da área do conhecimento, da ciência que é produzida nesse campo do saber, né? Esse público em específico, do que ele precisa? A gente precisa garantir, no âmbito de políticas amplas, né, que tocam os sistemas de ensino, a gente precisa garantir condições acessíveis e ofertar respostas educacionais, ou seja, pensar práticas educacionais, práticas pedagógicas, que de fato possa propiciar essa aprendizagem para todos e todas, né? Então, por que a gente usa esse termo adjetivo inclusiva? Como no cenário internacional os movimentos sociais requeriam direito à educação, esse termo inclusiva veio no sentido de abrandar essa força política dos movimentos sociais e colocar como uma bandeira a ser perseguida, né? Tanto que até hoje, se a gente for pensar, eu faria assim, a partir das leituras que faço do professor Bueno, Geraldo Bueno, o sociólogo Martins, né, a professora Rosalba Garcia, que tem uma perspectiva mais crítica sobre a política de educação inclusiva, eu diria que a educação inclusiva ela é uma meta, um sonho, uma utopia que a gente persegue no cotidiano das nossas práticas, ela não é uma realidade. A gente não tem uma educação inclusiva no seu sentido genuíno. A educação nossa hoje, ela não assegura, né, a materialidade dessa adjetivação de ser incluída, né? A gente vai ter vários momentos e facetas em que você é incluído em algo e excluído de outro o tempo inteiro, né, se a gente for. E por que isso acontece? Porque a gente está num berço, no cerne de uma sociedade que ela é uma sociedade capitalista. E sendo uma sociedade capitalista, as raízes dessa sociedade capitalista, ela está na desigualdade social. Então, se existe a desigualdade social, a educação ela não vai operar milagre, né? Vai haver interferência o tempo inteiro das políticas públicas, né, no destino, no funcionamento dos sistemas de ensino, das instituições educacionais no país, né? Então, quando a gente fala desse adjetivo inclusiva, ele vem nesse cenário, né? Existe um interesse por trás, ela nasce, essa bandeira da educação inclusiva, ela nasce dentro do debate de um modelo neoliberal de educação,
de atender as aspirações dos movimentos sociais que lutavam pelo direito à educação, de oferecer, abrir, então, a educação para essa população, só que abrir com uma certa qualidade, abrir, né, digamos assim, ofertando um formato de educação, um formato de currículo, um formato de escola, que a gente já conhece bem, né, como vem se desenvolvendo ao longo das décadas. Deixa eu só passar aqui que ele travou um pouquinho. Então, é preciso que a gente compreenda alguns conceitos correlatos, né? A inclusão, quando a gente usa inclusão, né, nos nossos discursos, e a depender do contexto, se eu estou discutindo dentro lá do Ministério Público, eu posso usar o termo inclusão de uma forma ampla, abrangendo os diversos setores da vida social, as diversas dimensões do direito, as instâncias em diversos campos, né, da cultura, do lazer, do esporte, da assistência social, enfim, de uma forma ampla. Então, um conceito amplo, genérico, e que no contexto, usado dentro do contexto da sociedade capitalista, que Martins, que é um sociólogo, vai dizer assim, olha, a inclusão, ela não é a contraposição da exclusão, elas são duas facetas de uma mesma moeda, que fazem parte de uma sociedade capitalista. Então, se você está defendendo uma bandeira da inclusão, de que a educação seja inclusiva, é porque sempre vai haver exclusão. É um ciclo vicioso, por isso que ela tem que ser inclusiva, porque sempre vai haver exclusão. É uma questão bem contraditória, que é própria do sistema capitalista, mas que a gente precisa refletir quando a gente fala dessa, digamos, esse antagonismo entre exclusão e inclusão. Não é? Se a gente falar só o termo educação, por si só, vamos dizer assim, já seria a ideia da garantia do direito, como eu falei anteriormente. Então, assim, é importante essa contraposição, e Martins vem dizer, olha, o termo mais representativo do que se vive hoje, que é não termos garantido o direito à educação para todos, e, é claro, também para o público de pessoas com deficiência, é o termo opressão. Ele é um termo que engloba os qualificativos do que a gente classifica como exclusão, mas ele é mais amplo, porque ele revela e exige da gente um olhar sobre aquele sujeito que vivencia a opressão, um olhar interseccional, ou seja, você não vai ver só o aluno e a sua deficiência, você vai analisar a etnia desse aluno, você vai analisar as condições materiais de vida, a classe a que ele pertence, a sociedade, o conjunto, o grupo social do qual ele faz parte, e analisar aquela condição para poder falar da condição de deficiência, você correlacionar todos os aspectos estruturantes da vida daquela pessoa. Né? Então, assim, é importante dentro dessa reflexão de pensar a inclusão, que é o que o texto, né, traz, a flor viva, né? Acho que o título do texto, não lembro ele agora todo, bem poético, né? Traz um viés marxista, ele chama a atenção da gente para a gente poder enxergar o fenômeno da política de educação inclusiva nessa perspectiva crítica de que as raízes da educação inclusiva ela se finca no modelo neoliberal de educação. E o que significa isso? Significa a gente olhar para essa educação e brigar por ela de forma limítrofe. Por que limítrofe? Porque a gente não questiona as estruturas societais que produzem condições de opressão e que torna continuamente diferentes grupos de alunos com deficiência como desiguais, né? Alimenta desigualdades, né? E o alimentar dessas desigualdades nesse modelo de sociedade capitalista produz logo desigualdades também no direito dele à educação, nega, né, com qualidade o direito dele à educação. E aí Martins, ali associado a um diálogo estabelecido com o Bueno, num texto do Bueno em específico, eles refletem sobre que o nosso olhar está muito ligado nos processos de exclusão e que, digamos assim, impedem que a gente foque o nosso olhar também em formatos de semi-inclusão, não é? E aí há sociólogos mais radicais que usam até a expressão assim, formas sem vergonha de inclusão, né? E esse nosso olhar precisa, né? Aonde se diz que ali aquele aluno é incluso,
a gente precisa focar o nosso olhar, né, para poder, se de fato todas as condições necessárias para a garantia do direito têm sido garantido para a gente dizer que aquele aluno é incluso, ou para dizer que aquela escola é inclusiva, para dizer que aquela universidade é inclusiva, né? Na nossa universidade, eu sempre falo, a gente se pretende inclusiva, nós não somos inclusivos ainda, não somos a universidade que inclui todo mundo, né? Muito se avançou, mas assim, ainda não se atingiu a plenitude do que a gente almeja, essa utopia. Por isso a ideia da educação inclusiva ser essa utopia que a gente persegue, ou seja, a gente persegue o sonho de que a gente não deixe ninguém para trás, e para perseguir esse sonho, né, a gente precisa caminhar, né? Então, com o pé na utopia e com o pé no chão, é assim que a gente caminha. E esse pé no chão é o nosso fazer cotidiano, né? Aquilo que a gente diria o processo mesmo que garante a inclusão escolar. Então, em termos, vamos dizer assim, separativos, assim, falar de quando a gente fala de inclusão e educação, inclusão e educação, a gente precisa estar associando e se transforma essa palavra em educação inclusiva, em inclusão educacional, né? E variações, né, que a gente vai se deparar: inclusão escolar, escolarização do público-alvo da educação especial. Então, você vai contar com variações terminológicas também. Mas essa relação inclusão e educação, ela precisa ser entendida no bojo dessa singularidade que é advir digamos, de programas neoliberais de expansão e democratização do acesso à educação e defesa do direito de todos aprenderem juntos, né? Então, toda essa bandeira, todo esse discurso é um discurso que você pega a Declaração de Salamanca, a gente não pode se apropriar da Declaração de Salamanca com atitudes apologéticas, apaixonadas, né? E aí essa paixão, muitas vezes, anula a possibilidade de uma leitura mais crítica desse documento, né? Do que está por trás. E aí, quando você vai analisar esse documento, por exemplo, da Declaração de Salamanca, você vê um documento que preconiza, defende direitos, mas recortados de uma realidade concreta. Ou quando cita a realidade concreta, cita num sentido muito pejorativo de quem são as pessoas com necessidades educacionais especiais, né? Então, a gente precisa, nesse processo de apropriação, ter essa leitura crítica de que há um limite nesses documentos, porque eles vêm nesse bojo do modelo neoliberal, que tinha a intenção de dar parte do direito que os movimentos sociais cobravam e, com isso, abrandar, silenciar, acalmar os movimentos sociais. É como se a gente pedisse 100% e ele nos desse 20% e a gente se calaria, ficaria satisfeito com isso. É a chamada semi-inclusão, né? Essa inclusão que a gente aceita, né, do modo como ela vem muitas vezes, né? E aí, quando eu falo que a gente aceita, se a gente for pensar de programas de implantação de sala de recursos multifuncionais, ali iniciados em 2003, 2004, 2005, intensificado ali em 2007, 2008, você receber equipamentos para atender diferentes perfis de deficiência, e esses equipamentos não ter manutenção, vir um computador, vir um item de cada, aquele kitzinho que todos vocês conhecem das salas de recursos multifuncionais, e não haver uma continuidade política de previsão de recursos, de dotação orçamentária, de que parte da verba que vem para as escolas venham a manter esses equipamentos, adquirir novos equipamentos, porque tecnologia assistiva é muito cara, e esse kit de longe atende, né, as diferentes necessidades. E aí o que acaba acontecendo é que essa semi-inclusão acontece porque as coisas, os direitos, as condições materiais e humanas que a gente precisa para efetivar o direito para todos, ela não é assegurada. E muitas vezes a gente não questiona essa estrutura, como ela funciona, a gente questiona a nós mesmos, como se a culpa tivesse unicamente no professor, e o professor começa a pegar do seu salário, né, comprar materiais, fazer rifa na escola, e nisso o poder público se desobriga daquilo que é
obrigação do poder público nas suas diferentes esferas, federal, estadual e municipal. Então, a gente precisa diferenciar o que é responsabilidade do sistema de ensino, o que é nossa responsabilidade como professores, né, nesse processo, nesse conjunto que é responsabilidade da família, e o que é responsabilidade de políticas públicas, né, de inclusão, que envolve, né, essa sociedade que a gente tem, que é uma sociedade capitalista. E outro termo que a gente precisa correlacionar é o termo inclusão e educação especial. Acho que esse é o ponto-chave, né? A educação inclusiva, o termo inclusão, como eu já falei, é um termo amplo. Quando fala de inclusão social, abrange, né, a magnitude do direito humano da pessoa com deficiência e de outros grupos historicamente marginalizados, é importante frisar. Na Declaração de Salamanca, essa Declaração de Salamanca, ela vem requerer usar a expressão necessidades educacionais especiais, e essa expressão, ela é substitutiva à expressão pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, superdotação, elas são substitutivas? Não são. Porque dentro do termo necessidades educacionais especiais, há um conjunto de outros grupos historicamente marginalizados. Então, quando a gente usa necessidades educacionais especiais e associa a educação especial, é como se a gente estivesse colocando o indígena como quem precisa de educação especial, a menino de rua como que precisa de educação especial, que foi o papel que a educação especial assumiu historicamente. Quando ela começa a nascer e dizer assim, olha, o espaço profissional de educação especial, todo mundo que fracassava na escola era enviado para esse espaço da educação especial. Então, o sentido hoje, com a política de 2008 do termo educação especial, ele se ressignificou. Tanto que, se a gente for pensar, a política de 2008, ela não é política de educação inclusiva. Ela é política de educação nacional, de educação especial na perspectiva de educação inclusiva. E o que isso representa? É como se estivesse dizendo assim, olha, uma política de educação especial porque a gente reconhece a educação especial como necessária e essa educação especial ela não pode ser aquela segregadora, paralela. Por isso que se ressalta a perspectiva inclusiva. Mas educação inclusiva não é só para a pessoa com deficiência. Então, essa distinção, a gente precisa ter claro o que é educação especial, o que é educação inclusiva, e como é que elas dialogam e por que elas precisam dialogar, né? Para a gente assegurar um público específico que precisa de serviço de educação especial para ele se escolarizar, para ele ter acesso ao conhecimento, para ele ter garantido seu direito à educação. Então, a gente tem que entender quando é que se encontra, se aproxima ali na Declaração de Salamanca, o termo necessidades educacionais especiais e educação especial, né? E educação inclusiva, porque começa-se a dizer assim, olha, para assegurar a educação inclusiva preconizada ali na Declaração de Salamanca, começa a se introduzir o termo educação especial. E aí o que as pessoas passaram a compreender? Que todo mundo que tem algum tipo de dificuldade, e aí entra a teoria do determinismo biológico, aqueles que sentem fome, aqueles que são pobres, vão para a educação especial, que a educação especial resolve. E quando se faz isso, aquilo que de fato é educação especial, que é uma área do conhecimento e também uma área de aplicação de conhecimento, porque quando a gente fala assim, é uma área de conhecimento, porque você tem todo o currículo da educação especial. Comumente a gente não usa essa expressão de dizer, olha, há um currículo de educação especial que os alunos com deficiência têm que aprender. E qual é o currículo? Se o aluno ele é cego, ele precisa aprender orientação, mobilidade, ele precisa aprender as noções de braille, né? Precisa aprender o braille e vários outros conteúdos específicos, né? Que vai servir como um serviço específico para aquele público de aluno. Isso é currículo. O aluno surdo, a Libras, né? Vários outros elementos, técnica da leitura labial, tudo que você poder elencar como currículo, comunicação alternativa aumentativa, audiodescrição, tudo isso é conteúdo específico do currículo de educação especial. E quando isso é interpretação, que a gente vai fazendo da legislação, vai fazendo da literatura. Pode falar. Eu vi uma mãozinha levantando.
Dilza escreveu no chat. Ela está em Campinas, ela está com problema de internet, então eu vou ler. Ela colocou assim, ó: deveriam acomodar todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Dani. Isso é uma citação, né, Dilza? Dani. Sim. Da declaração. Isso. Eu ia falar isso aqui agora. É a da declaração. É exatamente do que você está falando, professora. Que é uma das partes do texto que você disponibilizou que me chamou bastante atenção, que é essa parte aí da declaração. Isso, que é como se fosse todo mundo da mesma classe social, é como se você neutralizasse as condições materiais de vida da população, como se fosse um sujeito geral, né, que é tratado, basta você colocar todo mundo lá na sala e todo mundo vai ser feliz. E se a gente não transforma a estrutura, né, da sociedade que nega a qualidade da educação, não tem como a gente incluir todo mundo, não tem como a gente escolarizar todo mundo. E muitos vão ficando pelo caminho. É a dita semi-inclusão, ou aqui a expressão um pouco mais intensa, que é a inclusão sem vergonha, né? Que é uma inclusão que a gente tinha que ter vergonha de muitas vezes pactuar com ela, né? E aí pactuar com ela envolve também a militância, né? Envolve também como é que você se insere para transformar, então, essa estrutura que não está garantindo ainda o direito efetivo, né? Exatamente, é uma boa citação e que as autoras, né, criticam esse modo como os diferentes programas e discursos neoliberais em prol da inclusão, eles vão engessando a gente. Né? Então, a gente vai reproduzindo esses textos, né, neoliberais e isso engessa a gente, faz a gente acreditar que a inclusão já chegou. E aí, quando a gente acha que a inclusão já chegou, a gente se conforta, se conforma, não é? E aí abranda a luta, né? Então, é um pouco que a canção óbvia de Paulo Freire, né? Que ele diz assim, muitos virão dizer-nos é perigoso agir, é perigoso pensar da forma que você pensa, é perigoso esperar na forma que você espera, que o Paulo Freire ele fala do esperar enquanto eu espero por ti, que é o sonho de uma sociedade melhor, mais bonita, né, inclusiva. Enquanto eu espero por ti, o meu tempo de espera será um tempo de quer fazer. Então, quando ele diz um tempo de espera de quer fazer, é que eu estarei fazendo, eu estarei lutando, estarei praticando enquanto você não chegar. Né? Então, virão dizer, olha, já chegou, a mudança social, a inclusão já chegou. E aí, quando ele fala assim, antes ao anunciar-te, te denunciam, ou seja, quando você anuncia que chegou e você observa a contradição e vê teu aluno tendo direito negado, ao anunciar que ela já chegou, você percebe, né, que estão denunciando que não chegou, quando você consegue ter o olhar de perceber a contradição entre aquilo que está sendo preconizado e aquilo que efetivamente está acontecendo com essas vidas, no contexto das escolas, no contexto das instituições, dos sistemas de ensino, no geral, e que tem a ver com essa relação, com como as políticas públicas são pensadas, sem se questionar a estrutura da sociedade que produz condições de opressão. Tá? Então, a educação especial, nessa relação com a educação inclusiva, é essa perspectiva de que ela não é mais excludente, ela não deve ser paralela, ela tem que ser ressignificada. Então, a educação especial, nesses termos conceituais, ela é considerada pela literatura, né, uma área do conhecimento, a gente produz ciência, e ciência vasta sobre a área da educação especial. Grandes pesquisadores no Brasil, como o grupo da UFES, né, professora Denise Meirelles, super respeitada, entre os vários grupos de referência no Brasil, ali a UFSCar, onde eu estudei, professora Eniceia. Há muito dissenso entre os pesquisadores no Brasil sobre muitas coisas, né, mas assim, o que eu vejo assim, como interessante é mesmo grupos, né, digamos, de base epistemológicas diferentes,
reconhecem a importância da existência da educação especial, e não como alguns outros, né, já anunciaram ou prenunciaram, ou que a gente ouve cotidianamente nos discursos, que a educação inclusiva substitui a educação especial. Aí sim, isso eu acho um equívoco, né, um equívoco que prejudica a busca e a seguridade do direito. Elas não são substitutivas, elas são dialógicas, elas são complementares, né? Para eu perseguir a meta da educação inclusiva, eu preciso garantir uma escolarização inclusiva, e para ela ser inclusiva, ela precisa dos serviços em educação especial, dialogando com o currículo do ensino comum. Né? Então, essa relação, essa lógica de raciocínio, a gente precisa fazer esse traçado, esse percurso, para a gente poder consolidar, fortalecer os nossos olhares mais críticos sobre a política de educação inclusiva mais ampla, né? Então, a educação especial, ela é essa área do conhecimento com objeto de pesquisa, né, com metodologias que os diferentes grupos no Brasil têm desenvolvido bases metodológicas para se produzir ciência de uma forma bastante incrível, e ela é uma área de aplicação quando você pensa aos serviços em educação especial, ou seja, aquilo que advém do conhecimento científico produzido, como é que a gente transforma isso e aplica isso às necessidades ali específicas do nosso alunado, que precisa de serviços em educação especial, ou ainda complementaria, né? Serviços de acessibilidade. Por que se fazer essa observação? Educação especial não substitui o termo acessibilidade. Sempre que for preciso, a gente fala princípios inclusivos e de acessibilidade, integrando os serviços em educação especial. A gente nunca pode usar os termos que não são substitutivos como substitutivos, senão a gente perde direitos, né? Então, por exemplo, a educação especial se reporta ao conjunto de conhecimentos voltado para a educação especial, que bebe da fonte dos requisitos de acessibilidade, das dimensões de acessibilidade, mas ela não substitui o termo acessibilidade, porque o termo acessibilidade é mais amplo, para além da educação, né? Como a gente sabe, as diferentes dimensões, arquitetônica, física, atitudinal, instrumental, tecnológica, atitudinal, pedagógica. Então, as dimensões da acessibilidade, elas são mais amplas, né? Tanto que a gente tem a LBI, que a LBI não é uma lei para a educação, ela contempla direitos mais amplos para a pessoa com deficiência e que nos ajuda a pensar, né, uma educação mais inclusiva. Então, a educação especial, a área do conhecimento, é também uma área de aplicação quando a gente se reporta aos serviços que a gente transforma, né, para poder garantir acessibilidade para os alunos. Então, a educação especial, hoje, a minha defesa é de que ela é necessária, né, contrariando aí quem defende que não, que é educação inclusiva. E aí nas universidades a gente entra no embate em relação à disciplina, os nomes da disciplina, né, que na Unifesp a gente mantém fundamentos da educação especial, que é essa parte mais da política, teórica, conceitual, histórica, né, noções sobre os diferentes perfis de alunados, política de formação de professores, e aí a gente tem uma outra disciplina que chama Vivências em Educação Inclusiva, né, e que a gente tenta dar uma materializada para a dinâmica teórico-prática da formação dos licenciados. E para o bacharelado, a gente não usa a expressão educação especial para o bacharelado, a gente usa princípios inclusivos e de acessibilidade na formação do engenheiro, na formação do bacharel em direito, enfim. Para vocês terem uma noção da importância dessa questão terminológica. E como esses fundamentos, eles têm implicações no direcionamento das políticas, na orientação para as nossas práticas, né? Então, é preciso ter claro essa relação da educação especial e educação inclusiva, não como substitutos, porque se a gente coloca como substituto, por exemplo, como a educação inclusiva ela é mais ampla e ela envolve diferentes grupos, né, culturais, grupos historicamente marginalizados, você dilui aquilo que é específico da educação especial, você dilui nessa totalidade. É um pouco que a gente pode refletir quando a gente teve ali a anulação da Secretaria de Educação Especial, né, do MEC, se transformou em SECADI.
né? A gente precisa avaliar o impacto dessa transformação, e a gente tinha uma fatia de financiamento para a área da educação especial que se diluiu em diferentes diversidades, não é? Sendo que há muita singularidade para as populações indígenas, quilombolas, e aí meio que o governo fez essa escolha, essa opção, que a gente precisa aí avaliar o impacto, né, daquilo que é bom a gente manter como específico, aquilo que é bom a gente, né, fazer a variação. Então, a gente tem esses diferentes termos que a gente vai usando, né? Educação inclusiva, inclusão educacional. Então, quando a gente fala inclusão educacional, por exemplo, não necessariamente é só na escola, porque o processo socioeducativo, em qualquer ambiente socioeducativo, a gente usa a expressão educacional. Então, ela pode haver num outro espaço não escolar, né? Essa inclusão educacional ela pode acontecer. A educação inclusiva, eu elenquei ela ali, como eu falei para vocês, como uma bandeira, um sonho, uma utopia que a gente caminha para dar materialidade, e o termo inclusão escolar ou escolarização do público de pessoas com deficiência, TEA e superdotação, pode ser esse momento da tua prática, né? O que é essa inclusão escolar? A inclusão escolar é a materialidade da tua prática com aquele estudante, no cotidiano da tua escola, o que é que tu fazes para garantir o direito dele de aprender, de ter acesso ao currículo, de ter seu direito à educação assegurado. Então, você pode utilizar como substitutivo aí sim, inclusão escolar dos alunos com deficiência, parará, escolarização do público, representa o quê? O acesso ao currículo, a seguridade do direito à educação. Você pode usar como substitutivos, eles dois aqui estão juntinhos na apresentação, mas sempre demarcando, ainda assim, aí é uma posição minha, né? Eu acho que você usar o termo inclusão escolar não necessariamente é só para pessoa com deficiência. Por isso que tem que continuar a demarcação quando você estiver falando daquele público. Né? Isso não é negar falar de um público específico, que é o público que a gente trabalha, não é que a gente queira virar as costas para outro público, não. Existem outros grupos de pesquisadores, outras políticas que vão, por exemplo, trabalhar a inclusão escolar indígena. Né? Por isso que o termo inclusão escolar, a meu ver, ele por si só ele não dá conta de se reportar só ao público com deficiência. A gente tem que continuar demarcando, mas defender o sentido, que é que a gente está entendendo dessa expressão que a gente está usando. Tudo a gente tem que ter preocupação de explicar, né? E aí, assim, outros conceitos que a gente tem até umas imagens que é sempre comum, né? A gente está trabalhando nas palestras, né? Que faz essa diferença entre o que é igualdade, que difere de justiça e equidade, né? Para a gente poder pensar, e tem tudo a ver com a percepção, com o olhar, com a análise numa perspectiva da interseccionalidade sobre a deficiência, né? Que é enxergar aquele sujeito sob diferentes ângulos, se é mulher, se é negra, se é indígena, e pessoa com deficiência, se é pobre, qual a condição material de vida, analisar esse conjunto complexo de vida daquela pessoa, para poder, de fato, você pensar uma escolarização, pensar um tipo de educação que esteja associada a esse ponto de partida de quem é esse sujeito nessa perspectiva interseccional. Então, igualdade é você oferecer a mesma coisa, vamos dizer assim, o mesmo ensino para todo mundo. Olha, mas todo mundo está tendo direito, está tendo a oportunidade, né, com esse ensino igualitário que está sendo ofertado. Mas em se tratando de pessoas que viveram ao longo da sua vida desigualdade, desvantagens no acesso ao conhecimento, no acesso aos bens, no acesso ao lazer, no acesso à cultura, é preciso uma outra perspectiva que não da igualdade, mas uma que prima pelo princípio da justiça e da equidade. Então, são outros conjuntos de condições que precisam ser assegurados para, de fato, vamos dizer assim, que a pessoa tenha igualdade de acesso. Então, as condições elas têm que ser diferentes, para que, de fato, as oportunidades sejam iguais para todo mundo. Isso tem tudo a ver com o direito à educação, que a gente está discutindo, a bandeira da educação inclusiva, os serviços em educação especial, é um princípio de justiça e não pode ser negado ao estudante com deficiência, estudante com TEA, estudante cego, estudante surdo, né? Precisa assegurar. Aqui eu trouxe mais, assim, uma noção, é algo que eu gosto muito de fazer, estou atualizando agora, que é, assim, que o histórico do que a gente tem de legislação, não se preocupe que eu não vou ler,
tá? Mas, assim, que é importante a gente analisar essa reflexão, o que aconteceu em 34 anos pós a Constituição Federal? O que é que o Brasil formulou de legislação? Quantas leis surgiram que, de certa forma, têm essa interface, essa relação com a seguridade do direito à educação? E aí eu trago, assim, um apanhado, né, e que é importante essa análise para a gente fazer uma correlação, por exemplo, que quando se cria uma lei, você precisa ter outros documentos associados. Então, você tem uma lei que, por exemplo, no estado de vocês, vai ter uma interpretação pelo sistema estadual de ensino e eles vão formular uma resolução, um decreto próprio ali daquele estado, ou até mesmo próprio do município. Então, é importante a gente ter esse cenário das leis e como elas vêm implicando no estado de vocês, nos municípios de vocês, na formulação de outros documentos, para dar materialidade às leis. Então, geralmente, quando você cria uma lei, vem um conjunto de decretos para estar regulamentando itens dessa lei. É o que a gente tem vivenciado com a LBI, né? Então, tem muitos artigos que não foram regulamentados ainda, né? Então, por mais que esteja lá na lei, a gente tem o entendimento, está na lei, a LBI todinha já está valendo. Não está valendo. É preciso ter os documentos posteriores que vão regulamentar, se estudar processo de regulamentação, e para isso são criados decretos, né? Então, aqui também eu trago aí, em 22 anos, a gente tem aí um conjunto de 19 decretos, né, que foi elaborado e que tem uma relação direta com a educação também, que é importante a gente estar vendo essa interface nessas legislações, né, esses decretos ainda de governo federal. E aí, além dos decretos de governo federal, tem os decretos, né, que são elaborados pelo próprio estado e município e que rege, né, a direção das políticas, né, institucionais. E aí, além dos decretos, a gente tem as portarias, né, a gente tem as resoluções, a gente tem os avisos. Então, tudo isso é uma estrutura, uma forma que o ordenamento jurídico brasileiro ele se estrutura para poder, digamos assim, dar vida à legislação, fazer a legislação atingir a efetividade, pelo menos detalhando, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Lei de Libras e precisou de um decreto para regulamentar a Lei de Libras. Então, você vai vivendo um detalhamento. E aí, quando a gente pensa lei, pensa resoluções, pensa decreto, pensa portaria, pensa aviso, né? Resoluções, e não resolve, aí vem os chamados documentos chamados de nota técnica, né? E aí, o que são? A gente tem uma infinidade muito maior, aqui está assinalado 17 em 14 anos, mas assim, eu não atualizei esse dado, a gente tem uma infinidade muito maior de notas técnicas, né, em um tempo curto de tempo. E o que isso é um tempo curto de tempo? É no período muito curto, né, vamos dizer assim, temporal. O que representa a nota técnica? A nota técnica é o governo dizendo para vocês não entenderam, então a gente vai desenhar. E aí a nota técnica ela vem no sentido de detalhar, esmiuçar, exemplificar e no final dizer assim, olha, se você não cumprir, vai acontecer como aconteceu na universidade tal, que negou o direito e foi punida dessa maneira. Então, as notas técnicas, ela tem uma conotação digamos assim, de impor, de amedrontar mesmo, e é uma força, é um documento de força importante, que muitas vezes não está claro na lei, nos decretos, portarias, resoluções, e aí eles esmiuçam na portaria. Então, às vezes, a gente nem, na nota técnica, a gente nem se interessa em ler nota técnica, mas ela é um documento importantíssimo, né, para a gente poder, por exemplo, quando as escolas exigem laudo médico, né, e para poder matricular, para poder acessar o serviço, né, se, por exemplo, você tem uma criança cega que, né, os pais não têm dinheiro para ir, o SUS não está funcionando, o posto médico, e aí você vê que a criança cega, fala, não, mas não tem um laudo, ela não vai ter AE, só quando tiver o laudo, é um absurdo, né, ou dizer, eu só vou começar a trabalhar com esse aluno depois que tiver o diagnóstico, depois que me apresentar o laudo. Então, isso digamos assim, é um crime, né? A gente não pode exigir o laudo para um fazer que é pedagógico.
O laudo é importante para uma série de questões, e a nota técnica que se reporta a questão do laudo médico, como não deve ser uma exigência para acessar o direito à educação e serviços de educação especial, ela é de 2014, né, para vocês terem uma ideia, e essa nota técnica veio, digamos assim, rebater muitas práticas no país inteiro dos sistemas de ensino, que exigem, né, o laudo, até porque exige um laudo, muitas vezes, há sistemas de ensino no Brasil que dizem que o laudo da pessoa com deficiência é o passaporte dela direto para o outro ano escolar. Esse é outro crime, né? De achar que pela pessoa ter o laudo já garante ela de passar um ano escolar para o outro. Isso é um equívoco, não existe lugar nenhum da legislação brasileira em educação que diz que a pessoa, por ter deficiência e ter um laudo, ela pode passar de um ano escolar para o outro sem aprender, só por ter o laudo, só por ser pessoa com deficiência. E é isso que, infelizmente, está acontecendo no país, né, em muitas realidades, não é só em todas as realidades que eu tenho percorrido para fazer falas, né, nessa linha que eu faço hoje com vocês, a gente ouve dos professores em diferentes estados do Brasil a mesma coisa, a mesma ideia, mas como? Aqui no sistema ele passa direto. O sistema já proíbe o professor de botar uma nota menor que 5, então ele não reprova, ele vai automático para o outro ano escolar. E aí o professor lida com a situação, se esse aqui tem deficiência já está aprovado, direto, eu tenho que lidar com esse que ainda não está aprovado, que ainda vai ter que lutar para... E aí aquela pessoa com deficiência fica sem o direito de acesso ao currículo, né? Então é muito complicado esse tipo de interpretação da lei, né? E como é que ela, como eu falei, implica na negação do direito à educação. Né? Então, a gente tem hoje a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que é a que está em vigor de 2008, tá? Ela chegou aí seus 10 anos, assim, não houve uma avaliação sistemática, né? Muita produção foi feita em cima da política de 2008, o acompanhamento da materialidade, da efetivação nos sistemas de ensino, mas uma avaliação sistemática do próprio MEC ou encomendada por consultores, ela não foi feita de uma forma qualificada, né? E aí surge em 2018 o movimento da reformulação da política de educação inclusiva, e aí vocês acompanharam esse movimento todo no Brasil, a gente se articulou contra esse decreto de 10.502, né, de 30 de setembro de 2020, por N razões, por muitos equívocos, né, muita negação de direito, muita violação de lutas históricas, né, de conquistas de lutas históricas que a gente teve, e um endosso, um incentivo demasiado a um retrocesso que retirar, né, acreditar que a escola regular está sendo insuficiente, não está, como é a expressão que eles usaram, cunharam, né? Hoje a gente tem que ter muito cuidado terminológico com o termo que a gente usa, com a expressão que a gente usa, por quê? O que esse grupo fez, né, que conduziu aí essa política nacional de 2020, aí, equitativa, inclusive, com aprendizado ao longo da vida. Usou do nosso discurso de pesquisadores, né, brasileiros em educação especial, usou das nossas pesquisas, deturpando ou acomodando aos interesses próprios, né? Como, por exemplo, a expressão que está na Constituição Federal de ser preferencial, preferencial na escola regular, né? Na LDB, preferencialmente no ensino regular, e a expressão que a gente dizia, o preferencial é para ele dar o direito de escolha às famílias, mas para as famílias ter o direito de escolha, elas precisam estar empoderadas, elas precisam ter formação para enxergar criticamente as diferentes alternativas, quando existem as diferentes alternativas, né? Porque existem realidades no Brasil que não se há diferentes alternativas para escolher onde é melhor para o meu filho, e é preciso que as famílias vivenciem processos formativos para entender esse importante papel de decisão. Então, deturparam isso, né, para usar do incentivo das famílias tirarem da escola regular e colocar em escolas especiais, né? Então, é realmente um decreto que está vetado,
que agora, né, a gente se enche mais de esperança, né, que a gente vai ter possibilidade de diálogo sobre essa política, né, esse movimento que a gente vai fazer a partir de janeiro, né, com o novo presidente, aí o presidente Lula, que tem um histórico de diálogo, né, isso não quer dizer que não erraram, né, no governo dele, erraram, tanto que a gente teve um decreto do AE em 2008, que veio com uma conotação, e aí a força, né, no Brasil fez modificar e derrubar o de 2008, e a gente tem hoje em vigor o de 2011, né, o decreto AE. Então, há muitos bastidores desse movimento, né, mas que foi um marco histórico importante, como o país parou, diferentes grupos, associações, representações, movimentos sociais, pesquisadores, a gente não dormia se articulando no Brasil, né, juristas, né, em prol de derrubar ou vetar este decreto, né, e que é o que acontece até agora, né, que é preciso, assim, hoje, o que eu acredito que, hoje não, a partir de janeiro, que eu acredito que vai acontecer, várias exonerações de comissões, né, e recomposição de novas comissões, né, o que a gente espera para que possa, de fato, ver se vai ser rediscutido esse documento, reformulado, reconstruído, ou se a gente vai, né, anular ele por completo e retomar uma avaliação séria da política de 2008, então reconstruir esse processo todo. Então, o fato é que hoje a gente tem essa política de 2008 continuando a direcionar o nosso fazer, né, a organização dos sistemas de ensino nessa perspectiva. E outra parte que eu acho interessante a gente refletir, que a gente quase não lê, quase não acompanha, e que não teve uma elaboração muito coerente, né? Eu acho que o Plano Nacional de Educação, apesar de alguns grupos representativos terem participado, eu acho que ficou muito setorizado em determinados grupos, que é muito comum também, né, nessas políticas participacionistas, né, de elaboração de documento, que nem sempre agrada, nem sempre é democrática, né? Que foi o que aconteceu com o decreto. Ela não, digamos assim, destrinchou as estratégias de uma forma, se a gente for pegar a meta 4 aqui, tá bonita, aí a gente vai para as estratégias. Nas próprias estratégias, comete-se deslizes, né? Como, por exemplo, até o reforço mesmo às classes especiais, né? É muito forte isso nas estratégias, e aí foi aí que se encontrou a sustentação também para esse decreto aí de 2020, né? Então, mas assim, que é importante a gente considerar, porque o Plano Nacional, ele é de 2014, 2024, a gente precisa avaliar o que foi cumprido ou não. Então, é importantíssimo que os sistemas de ensino pensem como é que essa meta 4 está sendo materializada ou não nas realidades, né, nas práticas. Eu tenho participado de um estudo com a NCEA, que a gente vai ter um evento agora em dia 16, acho que 16 a 17, 16, 17, 18, não lembro agora, em São Carlos, estava até aberto, eram poucas vagas, né, abriram para o público externo, que a gente vai apresentar os resultados da pesquisa que avalia o impacto da Meta 4 nos sistemas de ensino, de diferentes perspectivas, da perspectiva do professor bilíngue, da perspectiva do tradutor-intérprete de Libras, da perspectiva do professor do AE, da perspectiva da família, da perspectiva do aluno com deficiência, que é muito bonitinho, essa parte da escuta, né, da significação que o aluno com deficiência faz sobre a Meta 4, né? Então, uma pesquisa em rede nacional, a gente representa aqui a região norte nessa coleta, e tem umas pessoas do Nordeste, né, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul também. É um grupo pequeno, não é aquele grupo imenso que foi o primeiro Unesp, né, que participou uma multidão aí de pesquisadores, né, foi algo menor, até porque a gente estava na pandemia, mas que vai validar um instrumento que ele vai, os instrumentos vão poder ser usados em rede nacional. Então, uma pesquisa financiada pelo CNPq, que os instrumentos foram encomendados também pelo INEP, para que, de fato, se tenha um instrumento representativo de avaliação que a gente possa aplicar no cenário nacional, né? Então, também explicando esse nosso olhar importante pela política nacional de educação especial. Então, trago algumas questões assim para a gente estar refletindo, né?
dessas responsabilidades de quem é, quando a gente fala dessa educação para todos, né? E aí, então, a gente tem as responsabilidades dos governos e a gente tem que ficar muito atento quando a gente lê uma lei, uma diretriz, e que lá aparece, serão responsáveis, os sistemas de ensino serão responsáveis. Quando aparece sistema de ensino, gente, nós que somos professores, é o sistema de ensino responsável, não é a gente, professor, diretamente. A gente tem que cobrar dele, do sistema de ensino. Então, a gente precisa diferenciar o que é a responsabilidade como professor e o que é a responsabilidade do sistema de ensino. Senão, a gente vai continuar fazendo a semi-inclusão, porque a gente não vai ter força para nadar contra a correnteza das condições opressoras, das condições excludentes, né, que marca a nossa educação, que marca a nossa escola, que marca a nossa universidade. Né? Então, é importante entender o papel de cada esfera, poder federal, municipal e estadual. Dos sistemas de ensino, né, que vem bem especificado, como eu falei, aquilo que é papel das escolas, então, um aluno com deficiência não é do professor do AE, não é só do professor do ensino comum, é da escola, né? E não tem como incluir só o professor do AE, professor do ensino comum, ou só o professor do ensino comum com aluno na escola sem apoio do professor do AE. É preciso, para a gente se pretender de fato uma instituição, um sistema de ensino que inclua, é preciso a gente vivenciar uma construção de cultura inclusiva. Né? Então, essa construção da cultura inclusiva envolve todo mundo. Né, desde o jardineiro da escola, desde da merendeira, né, então é preciso entender o papel de cada uma dessas dimensões. E a gente, do nosso lugar que estamos, a gente contribuir com essas problematizações. Então, não é eu fazer a minha parte unicamente, né? Como é que a gente atua nesse coletivo em prol de assegurar que essa cultura inclusiva de fato aconteça. Né? Então, o que a gente tem feito para efetivar esses princípios inclusivos? Né? O que toca para o profissional da educação? Agora, aí, quando chega na sua responsabilidade como professor do ensino comum, como professor do AE, como coordenador pedagógico, como diretor, como orientador pedagógico, tradutor, intérprete de livros, outros paraprofissionais, né? Cuidador, mediador, acompanhante especializado, nesses diferentes profissionais que atuam em prol da inclusão, né? De uma forma macro, né? Então, é preciso que cada um entenda o seu lugar, a sua importância, o seu papel, e possa dialogar um com o outro. É preciso se ter, né? Como a gente tem discutido, redes de apoio, né? Não é, a gente precisa muitas vezes não do psicólogo dizer o que é para a gente fazer, não do médico dizer para a gente fazer, mas a gente precisa de orientações, a gente precisa de dicas, a gente precisa, por exemplo, e há médicos que fazem isso, que colocam assim, prezado professor, gostaria que você observasse nesse aspecto, porque eu mudei a medicação da criança tal, ver se muda o humor, comportamentos, o que puder de colocar de observação é importante. É raro, mas assim, médicos que têm essa preocupação, mas a gente já viu experiências assim, né, e que aquilo é decisivo para poder ajudar a ter melhor qualidade de vida para o público de alunos, né? Então, eu trouxe aqui mais o público-alvo da educação especial, algumas ilustrações, né? Quem é o público-alvo da educação especial que a gente está falando, né? Que é importante a gente demarcar esse público. E demarcar esse público não é alimentar a exclusão de outros públicos, gente. A gente só precisa dizer assim, olha, a gente tem que entender quem é que precisa de apoio psicopedagógico, quem é que precisa de serviços em educação especial. Então, hoje a gente tem a lei que apoia o TDAH, mas se você pegar a lei e você ler, que é pequena, né? Você pegar assim, o detalhamento dela, ela não menciona que é a educação especial que vai dar aquele apoio. Fala, exige que é justo o direito de se receber apoio às diferentes disfunções. Mas é preciso se ter uma política específica para ter um programa psicopedagógico para atender os alunos que só têm disfunção, ou outro tipo de transtorno que não depende dos serviços, que não é necessariamente o currículo, os serviços em educação especial. Né? Então, a gente trabalha com debate, quando fala de educação especial, o público que precisa dos serviços de educação especial para se escolarizar, a deficiência visual, a deficiência auditiva, o surdo,
a deficiência múltipla, a surdo-cegueira, a deficiência intelectual, transtorno do espectro do autismo, altas habilidades / superdotação, que é bastante polêmico, né, ainda a situação, a condição das pessoas superdotadas, bastante excluídas ainda, desde o diagnóstico, desde as práticas pedagógicas, né. Então, o que a gente precisa entender nesse cenário todo, onde a gente atua em diferentes modalidades e níveis da educação infantil, ensino médio, fundamental, superior, jovens e adultos, indígena, do campo, educação quilombola, aqui a gente precisa entender o que significa essa transversalidade da educação especial. E ela é diferente, por exemplo, na educação superior, ela é diferente da educação básica, como é que é entendida essa transversalidade na educação básica, e teria que ser diferente mesmo, porque são sistemas de ensino diferentes, níveis diferentes, né? Então, a exigência para o ensino superior é com outras dimensões, como ensino, pesquisa e extensão, né? Isso não é algo representativo da estruturação da educação básica. Né, a defesa de uma educação especial no campo e para o campo e do campo, né, educação quilombola, mesma coisa, indígena, os jovens e adultos, que é outro grande desafio, né, que a política ela não se encaixa, contraturno, enfim, as práticas de infantilização, os equipamentos que são enviados para as salas de recursos multifuncionais totalmente infantilizados, né? Assim, você tem realmente que construir outra coisa, né, para poder prestar esse atendimento especializado para os jovens e adultos. Então, a concepção de deficiência também é algo importante, a gente chegar ao que é a deficiência, como é que a gente concebe, palavras como dificuldades, incapacidade, associada à deficiência, revela muito de nós, o que sabemos e o que não sabemos sobre deficiência, né? Então, a deficiência, ela não deve ser associada à doença, ela não deve ser associada à dificuldade. Ter ou não dificuldade pode acontecer de aprendizagem, pode acontecer com qualquer um, mas não é o que marca a deficiência, né? Então, a educação inclusiva, eu trago aqui uma fala da professora Rosângela, o que ela se constitui, essa concepção, essa meta, essa perspectiva, esse sonho da educação inclusiva? É um apreço à diversidade, é um reconhecimento da necessidade de que eu preciso, para evoluir, para me desenvolver, conviver nessa diversidade, como uma condição que precisa ser valorizada, pois ela é benéfica à escolarização de todo mundo, né? Pelo respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem, então enxergar diferentes maneiras de como cada um aprende, oferecer essa diversidade, né, que parafraseando a Nicéia, né, que ela fala se oferecer de um diferente cardápio para poder alimentar, né, a aprendizagem de diferentes pessoas com diferentes ritmos de aprender, né, e pela proposição de outras práticas pedagógicas que exigem a ruptura constituída na sociedade e, consequentemente, no sistema de ensino. A citação é de 2006, mas ela é válida para o aqui e agora. Os nossos sistemas de ensino, para, de fato, garantir o direito à educação de todos, e incluindo as pessoas público da educação especial, eles precisam de uma transformação enraizada para, de fato, ser um ensino que inclua todos, né? Senão a gente vai estar cometendo, né, o que as autoras chamam no textinho que a gente deixou para vocês, no artigo potente, né, textinho, né, o texto potente é sobre a flor viva, um texto fortemente marxista, né, que a gente precisa transformar as estruturas que geram as condições de opressão, as condições de exclusão. Então, se a gente concebe esses alunos, né, considerado público-alvo, dentro dessa perspectiva dos direitos humanos, a gente passa a adotar uma concepção bem vigotskiana de deficiência, numa perspectiva histórico-cultural, que você desloca para as condições culturais, materiais de vida, a resposta social para essa pessoa aprender e se desenvolver, e não se centrar no corpo com lesão, não se centrar na limitação, ele não enxerga, né? E aí ele não enxergar, coitado, ele não enxerga, né? E se centrar nisso. Então, sim, ele não enxerga, então qual é o caminho indireto, como diria Vygotsky, né? Como ele vai acessar o conhecimento por um caminho direto?
E esse caminho direto sou eu que tenho, como professor, que construir uma resposta sociocultural para ele vivenciar esse caminho direto de acesso ao conhecimento. E indireto no sentido de que ele não vai ter acesso àquele conhecimento igual eu que enxergo, né? Então, é indireto nesse sentido, aí uma interpretação da definição vygotskiana de deficiência. Então, a gente abandona a ideia centrada na incapacidade e na limitação e vai para uma dimensão da potencialidade, sem eufemismo, mas no sentido de enxergar como é que aquela pessoa pode aprender. A gente só precisa descobrir o caminho direto, as condições de acessibilidade, a intervenção pedagógica, que esse aluno possa acessar o conhecimento. Então, nesse sentido, esses apoios, os suportes, a tecnologia assistiva, dispositivos, o ambiente da escola, o ambiente da universidade, ser acessível para permitir a independência e autonomia de acesso da pessoa com deficiência, né? Elas garantem a efetivação dos direitos sem discriminação. Né? Então, dos diferentes espaços da vida social, isso é o princípio inclusivo que a gente precisa efetivar, defender. Né? Já estou finalizando, professora, eu não sei nem se vocês estão por aí ainda. E como estamos? Então, eu trouxe aqui a gente poder assim, pensar essa efetividade na prática, né? Esse transcurso daquilo que está na política, a essência da política, gente, hoje, as diretrizes, as legislações, né, que a gente trabalha na área da inclusão das pessoas com deficiência, né, de tudo que a gente já leu, interpretou, né? Então, a lei, às vezes, ela é repetitiva, eu sempre falo, olha, a gente tem que sacudir, que pegar e destrinchar a legislação. E a gente construir interpretação numa coerência com uma concepção de educação que a gente tem. Qual é a concepção que eu tenho de deficiência, de superdotação? Qual é a concepção do meu aluno aprendente? Qual é a concepção, qual é o meu olhar dele? Qual a minha concepção de educação? Como é que ele aprende? Como é que eu vou organizar o ensino para ele aprender? Né? Então, essas reflexões, elas não têm que ser pragmatistas, elas têm que ter um compromisso com o projeto de sociedade. Então, por que eu quero e acho que eu posso ensinar a minha aluna com baixa visão na pedagogia? Né? Porque vai sofrer, como é que ela vai ser pedagoga, como é que ela vai dar aula? Você está entendendo? Então, assim, se você não acredita nisso, que ela pode ser uma pedagoga como qualquer um outro, né? É difícil, é incoerente com aquilo que você busca da efetividade dos princípios de direitos humanos, né? Então, a gente precisa refletir sobre o que nos dá base, né, para a gente poder efetivar essas políticas na rede de ensino, em diferentes níveis e modalidades, né? Primeiro, a gente precisa estudar. E aí não é só ir numa formação e numa fala dessa que já aprendi o mundo, né? Não, estudar mesmo, estudar no sentido de você se constituir como uma autoridade pedagógica, né? Essa é uma expressão que eu uso. Eu não sei se alguém já escreveu algum livro, mas eu acho que a gente perdeu em algum momento da nossa vida nossa autoridade pedagógica. Então, a gente precisa, especialmente nesse contexto da inclusão, resgatar essa nossa autoridade pedagógica. A gente precisa estudar e saber o que a gente está fazendo nesse processo de inclusão escolar. Com a nossa participação e envolvimento, seja professor, gestor, nas diferentes funções. E se indagar o que é que a rede tem propiciado daquilo que está garantido em lei, daquilo que ela pode oferecer e até o momento não ofereceu, por que não ofereceu? Quais os caminhos que a gente pode acionar para aquilo que não foi ofertado ser ofertado, né? Aqui, infelizmente, não é o melhor caminho é o gestor ter clareza de o porquê que ele tem que criar um centro específico, né, para autistas, para dar rede de apoio, ampliar a rede de apoio no atendimento educacional especializado e também no atendimento clínico, terapêutico que ele precisa, né? Então, teria que ser uma decisão, né, de entendimento e de defesa dos direitos humanos do gestor, mas nem sempre isso acontece, na minoria das vezes isso acontece. Então, infelizmente, o caminho tem sido, né, a judicialização.
né? Especialmente aqui em Marabá, muitas coisas têm sido resolvidas com o Ministério Público e Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Não era o ideal, mas é o caminho, né, que se encontrou como possibilidade. E também com a nossa política de ação na escola, na universidade cotidiana, o que é que no meu dia a dia eu faço em prol dessa efetivação dos princípios inclusivos, né? Eu acho, professora, que acho que é o último que eu trago, que pressupostos basilares precisamos conhecer para a efetividade? Então, primeiro, pensar, discutir, se apropriar, né, das diferentes teorias do currículo que a gente vê na pedagogia, né? Qual é esse currículo que precisa ser construído, tecido, para que realmente inclua todos, e aí incluir a todos, não só ali as pessoas com deficiência, né? Atendimento educacional especializado, né, que esse atendimento educacional especializado, hoje, ele tem uma certa restrição a centros especializados, as salas de recursos multifuncionais, né, e, assim, o sentido do AEE, se você observar na legislação, durante muito tempo se usou a expressão educação especial. Ao momento da história, a Mônica Cassar faz uma análise brilhante sobre isso, quando, pouco a pouco, o termo educação especial é substituído por AEE. Né? E aí o AEE se instala como substitutivo da educação especial. O AEE, a noção de AEE, ela é muito mais restrita e ela não representa a complexidade e a abrangência da educação especial. Então, assim, na minha leitura, o AEE está dentro da educação especial, mas não é na sua totalidade a educação especial. Mas, assim, o AE ou serviços em educação especial, eles são essenciais a direito humano também, garantir as condições de inclusão, o conjunto de serviços, não é só tecnologia, não é só dispositivos, mas são a tecnologia, os serviços em educação especial, tradutor e intérprete de Libras, tal como está na legislação, cuidadores, mediadores, acompanhantes especializados, audiodescritores, enfim, revisores Braille, essa guia intérprete, né, a diversidade para profissionais que precisam ser assegurados. Indubitavelmente, a atuação em redes de apoio, o suporte dos diferentes setores da vida social, né, tem a responsabilidade da área da saúde, da assistência, o lazer, o direito ao lazer, tudo que está garantido na LBI, né? Preciso que os nossos alunos e alunas eles tenham qualidade de vida. Eles sabem que eles podem exercer a cidadania dele aí num cinema, né? Aí numa praça, né? É preciso que as pessoas com deficiência tenham essa expectativa de vida, né? De dizer assim, eu posso transitar com independência, com autonomia, porque eu vou encontrar naquele ambiente acessibilidade. Então, as redes de apoio, né, diferente ter, por exemplo, sala de recurso multifuncional, centro de surdos, aqui tem centro de surdos, né, de apoio especializado de surdos, de pessoas com deficiência visual, aqui em Marabá, e agora criaram o de autistas, né? A gente não tem ainda iniciativas de superdotação, mas tem se pensado a partir da necessidade, discutindo com a sociedade, não é ideia só da secretaria, se discute com as famílias, se discute com o Ministério Público, às vezes leva 3 anos, né, de discussão para poder se criar um centro, um formato, né, e a significação que a sociedade, que as famílias, né, e que os profissionais da educação requerem. E qual, então, nossa assunção de responsabilidade, nosso grau de participação? Depende. Meu, Lucélia, como professora da universidade, orientadora de professores, formadora de professores, eu falei, como é que eu penso a formação para esses professores? O meu aluno me orientando é outro lugar de responsabilidade, né? Então, a gente precisa, para poder pensar essa efetividade na prática, ou seja, garantir que esse acesso ao currículo seja garantido, e aí não é só uma questão pragmatista, porque ele tem um direito a ter acesso ao currículo, à escolarização, é pensar qual é o projeto de sociedade que eu anseio, que eu sonho, quando eu brigo e luto pelo direito à educação da pessoa com deficiência, né? Quando eu brigo e luto pela educação da pessoa do indígena, né? Do quilombola, da criança em situação de rua, da criança pobre,
né? Então, dos grupos historicamente excluídos, né? Então, ele tem que estar associado para te mobilizar de fato como professor. Você ser um professor alfabetizador como eu fui, eu não conseguia pensar que era só para eles aprenderem a ler e a escrever. Eu tinha que pensar num sonho de um futuro, de um projeto de sociedade, de mundo, que esses meus alunos daqui a alguns anos estivessem na universidade, né? Então, a bandeira, a luta, o movimento pela efetivação do direito à educação, dos princípios inclusivos, ele passa, a gente precisa estar associado, vinculado a um projeto de educação, a um projeto de sociedade, a um projeto de mundo. Né? A gente tem que estar enraizado e comprometido com o projeto de mundo. Eu diria que meu projeto de mundo, ele responde muito ao que Paulo Freire defendia, né, de um mundo mais humanizado, mais emancipado, sem desigualdade, sem barbárie, não é? E é esse mundo que a gente sonha, né? Então, também para com as pessoas com deficiência. Então, como eu já falei muito, eu queria ouvir vocês, dialogar com vocês agora sobre... Deixa eu voltar aqui. Falei demais. Não falou demais. Falou tão bem. É tão bom te ouvir. É tão bom a gente passa por N momentos, N atividades, N formas de se discutir educação especial e a educação inclusiva, e é tão bom a gente voltar e poder ouvir, sabe, essas questões. O pessoal tá aqui louco no chat, colocando bastante coisas, até no meu WhatsApp eu estou recebendo ali várias mensagens, eu fico lá e tocar, mas pessoal, eu vou deixar, algumas pessoas já levantaram a mão aqui, eu vou chamar, e algumas questões que estavam no chat você acabou respondendo, professora, durante aí o desenrolar da sua fala. Então, eu vou deixar a Luciene falar e depois a gente pega aqui algumas questões que estavam no chat. Pode ficar à vontade, Lu. Ouvir professora Lucélia não falar é difícil. Professora, se eu pudesse, passaria a noite inteira aqui falando de você, ou te escutando, né? A primeira vez que eu te conheci aqui no evento da UFSB, eu falei, meu Deus, eu encontrei alguém que é louco como eu. Me identifiquei muito com você, com as suas lutas. E quando você fala sobre a questão de dar vida às leis, e tudo que você falou me chamou a atenção, mas isso principalmente. Eu aqui em Porto Seguro, eu tive que me envolver bastante, né, para a gente ter um avanço na questão da pessoa com deficiência. Aqui eu estou presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. Hoje eu sou membro do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Faço parte também do Conselho de Saúde, do Conselho de Assistência Social, eu sou a mulher dos conselhos. E, através disso tudo, eu descobri que na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, todo ano é disponibilizada uma verba para ser usada na educação especial. E aí, eu parava e me via, eu naquele desespero, comprando material, porque eu sou professora da Sala de Recursos Multifuncionais, e aí comprando materiais para estar ajudando os meus alunos naquela precariedade terrível que as escolas públicas têm. E muitas vezes nós temos os recursos e não temos conhecimento, né? Então, nós aqui já chamamos uma audiência pública, isso deu uma sacudida na educação especial e tirou a Secretaria de Educação da zona de conforto. Então, assim, quando eu escuto você, isso é combustível para a nossa luta aqui de Porto Seguro, mesmo distante, porque é uma luta árdua, não é fácil. Quando, cada vez que eu recebo um e-mail de uma empresa solicitando o currículo para encaminhar as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, eu confesso que eu me sinto impotente diante de um sistema onde nós temos a educação apenas para a inclusão social. E eu tenho que falar para a empresa que nós não temos pessoas com deficiência para estar encaminhando. Então, isso me entristece muito. A gente precisa avançar muito, principalmente na inclusão no ensino superior, para que a pessoa com deficiência também tenha acesso ao ensino superior, que tem uma faculdade, e que possa até sair do BPC com um salário digno,
porque eu não acho justo uma pessoa que recebe um BPC de um salário mínimo, benefício de prestação continuada, e ele sair daquele benefício para ir para o mercado de trabalho para receber o mesmo salário mínimo. Eu não falo para eles, mas eu me preocupo muito com isso, porque eu quero que as pessoas com deficiência também tenham oportunidades, que elas tenham condições, assim como eu, de ser uma professora, de ter um salário digno e de trabalhar onde ela quiser e sonhar também, assim como eu também sonho. E estou muito feliz de estar aqui com você, muito bom mesmo. Cada vez que eu te escuto, eu só aprendo. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, Luciene. Professora, também tem o professor Joner, deixou aqui, que é sempre maravilhoso te ouvir, né? Que as suas falas são maravilhosas e as ações também. Amei quando ele colocou essas ações. E aqui te parabeniza. Tem muita gente te parabenizando aqui no chat, professora, pela fala, pelas colocações. Eu preciso dizer também, sabe, que eu achei muito importante essa questão da gente discutir sobre a educação especial inclusiva e deixar claro o papel de todos nós, de cada um de nós, na execução dessa inclusão. Se ela não está ocorrendo, é importante que cada um de nós também pense o que eu posso fazer para ela acontecer, ao invés de só ficar apontando, que é o que muita gente faz, né, professora? Dilza, pode falar. Eu vou deixar a Dilza falar, gente, e a gente está indo para o encerramento, tá? Porque, na verdade, a gente fica sempre 1h e 20, professora. Hoje, nós ficamos mais. Pode falar, Dilza. Acho que Dilza teve algum problema, que ela não conseguiu falar, mas ela colocou diversas frases, escreveu bastante aqui no chat, né? E aí colocou não, a cabeça... Está me ouvindo agora, Dani? Agora sim, Dilza. Pode falar, Dilza. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas... Sim. Saiu a Dilza. Saiu, caiu. Enquanto ela retorna, eu queria comentar só o que a Luciene trouxe, né? Acho que essa é uma das preocupações assim centrais, né? O fenômeno, né, dos alunos irem sendo aprovados automático, chega a idade, aí eles são enviados para a EJA, a forma como a política está pensada, ela não garante, né, as melhores condições, e agora com, né, todos esses programas em que diminui, né, os espaços de contato do professor ali, como era a primeira etapa, a segunda etapa, pelo menos aqui em Marabá, está mudando agora o formato, né, da educação de jovens e adultos, os anos escolares por etapa, eles estão sendo transformados para outro programa, né, que os alunos, né, frequentam de outro modo a sala de aula para fazer prova. Então, a gente sabe que o que acaba restando às pessoas com deficiência que vão para a EJA é muitos prejuízos e negação de direitos, né? Então, eles chegam, não estão escolarizados como deveriam, e aí, assim, por mais que hoje a LBI derrube um pouco a ideia da terminalidade específica, a gente lida com situações, por exemplo, nos institutos federais, né, que ficam naquele dilema se eles vão adotar a terminalidade específica ou não. Né? Então, o destaque feito pela Luciene, né, então, uma questão é a EJA, a outra é a questão da profissionalização, né, que a gente ainda não tem uma política de profissionalização inclusiva para as pessoas com deficiência, não que elas, o nosso sonho é que todas as pessoas com deficiência tenham assegurado seus direitos desde a educação infantil e elas possam chegar com qualidade. Gabriel. Gabriel. Nossos alunos de letras libras estão aqui, olha que bonitinho. Prazer te rever aí. Então, que a gente assegure, né, que os estudantes, eles chegam até a universidade. Então, a nossa luta aí como universidade, a universidade pode fazer mais. Sem dúvida, a universidade pode fazer mais com esse diálogo com a educação básica,
esse acompanhamento dos alunos no ensino médio, através dos projetos de extensão, os projetos de pesquisa com intervenção na escola, o estágio do residência pedagógica, PIBID, pode favorecer e apoiar o trabalho dos professores que estão atuando, né, por área de conhecimento, que prepara ali para o ensino médio, para o ensino fundamental, segundo segmento. Então, a gente pode estar atuando, enquanto universidade, de forma parceira. E por que é importante? Porque assim você fortalece o percurso de que esse aluno chegue até a universidade. E aí, chegando na universidade, a gente toma conta dele na universidade, né, com muito compromisso, né, como a gente tem aqui na Unifespa, né, eu estava aqui, eu falei assim, é mãe, né, ligando, porque como a gente teve o resultado das eleições, eu não sei como é que está aí nos estados de vocês, mas está um caos, né, nas estradas, né, esse processo todo aí, que tinha a mãe de um aluno preocupado para mandar ele, depois das eleições, vir para Marabá para estudar, né, preocupado, me ligando aqui, eu falei, estou em palestra. Mas, assim, como é importante a pessoa com deficiência ter esperança de que ela vai estar um dia na universidade. Então, quando a gente trabalha com as criancinhas na educação infantil, né, tem alguma ação, agora tem tido muita visitação de escolas públicas na universidade, né, e aí teve recentemente, né, uma escola, e aí a aluna perguntou se olhou e viu o prédio da universidade, tinha o nome dos institutos, né, em cada andar, e o último era a reitoria. Ela perguntou se o que é reitoria, eu não tenho ideia o que é reitoria. Como que funciona? Que é igual a diretora da escola? Como que é? Quem é o diretor da escola, daqui dessa escola? Então, assim, é muito importante essa aproximação, essa presença da sociedade dentro da universidade para se cultivar a esperança, assim, que eles podem ser alunos da universidade. Então, essa profissionalização, ela se dá nessa dimensão mais técnica, né? Mas também ela se dá nessa dimensão na universidade. E na universidade a gente tem que ter a preocupação não só de oferecer as condições de acessibilidade, de permanência, mas também ter esse diálogo com os setores que empregam, né, os campos, né, que tem um campo de trabalho, para que a gente contribua com essa inserção, essa inclusão no mercado de trabalho, né, das pessoas com deficiência. Então, a gente tem atuado também nessa frente, que é importantíssima, né, como a gente entende, né, contra a terminalidade específica, eu me posiciono contra a terminalidade específica, por mais que haja casos muito complicados, ainda assim eu acho que não é o outro que tem o direito de dizer até onde alguém pode ir. Né? A gente já viu muitos casos de médico disse, olha, vai durar 2 anos, né? Nunca vai conseguir andar ou falar, e aí a gente tem os profissionais formados, né? Mesmo com esse determinismo que a gente vê em muitos profissionais. Não sei se ela voltou, Dani? Não. Ela escreveu ali no chat para mim que ela está com problema de internet. Ela não conseguiu voltar, professora. Mas eu vou repassar para ela, ela é do nosso grupo, dos 2 grupos, do GELES e do GPI. Eu vou passar as informações todas para ela. Ela deve estar chegando também em breve. Ela está viajando, é por isso. Muitas pessoas parabenizando aqui no chat. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Professora, eu queria agradecer de coração. Muito obrigada por estar aqui presente com a gente. Muito obrigada pelas reflexões. Eu quero agradecer também, e achei muito bacana, o Gabriel colocou no chat, né, agradecendo as intérpretes de Libras, o grupo num todo também quer agradecer. Obrigada, Ana, obrigada, Leide, por tornarem o nosso evento acessível à comunidade surda. Obrigada. A gente tem, então, acho que 2 pessoas surdas com a gente, né, Neia também. Então, eu agradeço de coração. Obrigada, professora, novamente. Obrigada a todos. Vou deixar a senhora se despedir. Já deixei claro que é a madrinha do grupo agora, então vamos deixar nossos grupos agora em contato um com o outro. A gente já havia conversado sobre isso em outro momento, né? Gratidão a todos, muito obrigada. Professora, suas últimas palavras. Agradecer, gente, e dizer que é importante esses espaços da gente estar junto, para poder estar refletindo, para poder estar dialogando. É claro que o tempo é exíguo, né? Mas assim, que a gente possa ter mais espaços como esse, talvez organizar um encontrão do meu grupo com o teu grupo, Dani, né?
de preferência presencial, né? Já pensou aí os grupos se conhecerem, mas que é importante a gente ter esse movimento conjunto, né? Em prol da seguridade do direito à educação, de uma forma séria, de uma forma, né, responsável dos governos, né, que a gente ainda não tem, e aí quando eu falo governos, independente de partidos políticos, né, a gente tem que estar brigando, né, pela seguridade dos direitos, pela efetivação das políticas públicas e da nossa participação e autoria e protagonismo na elaboração de documentos como uma política, né? Então, estejam à vontade, né, de me acionar em outros momentos que a gente possa, para eu participar também, acompanhando outras falas, né, dialogando, sempre que possível, divulgar a agenda e, sempre que possível, estar participando também com vocês, mas como ouvinte. Tá bom? Muito obrigada, professora. Foi um prazer imenso, né, depois de tanto tempo, né, a gente ter hoje, né, me sentir assim de alma colorida, como estou aqui com o meu vestido, né, bastante feliz, né, com o que a gente vivenciou na democracia ontem, e a gente ter hoje dizer que terá um presidente que nos possibilitará o diálogo, né, sobre as políticas públicas, sobre as políticas de ações afirmativas, e eu, sem dúvida, né, até usando, né, do espaço que a gente tem aí hoje na reitoria, né, certamente levarei a bandeira, né, da política de educação inclusiva, né, para essas instâncias mais amplas, que é o governo federal. Então, muito obrigada, e eu estou à disposição de sempre poder estar contribuindo com vocês. Obrigada novamente, professora, e a gente vai conversando sim. A gente que agradece de coração. Mais uma vez, obrigada às intérpretes de Libras, a Leidiane, a Ana Paula. Obrigada a todos os presentes, e eu tenho que agradecer também aos monitores que estão por trás, nos ajudando no evento, né, professora? A gente sempre tem os monitores. Então, tem aqui o Caio. Obrigada, Caio. A Dilza também, que é uma monitora. Ao Leandro, ao João, muito obrigada. Márcia. E a gente estará junto no próximo encontro, se Deus quiser, contando com a professora também em outras atividades também. Nós vamos elaborar algumas coisas por aí, pode deixar. Obrigada, professora. Obrigada, gente. Gratidão.